Vamos lá, vamos voltar, hein? Que legal, todo mundo aí, todo mundo almoçou, como é bom almoçar, né? Eu comi uma feijoada, não dá sono não. Também comi feijoada, sem a menor preocupação, porque a aula tá tão boa, que esse bate-papo tá tão bom, que não tem como dar sono. Não dá pra dar sono, não, dona Fernanda? Não. Que legal, como é bom almoçar, né? Como é gostoso. Vamos lá, gente, boa tarde a todos, vamos iniciar então. Que legal, todo mundo aqui, que bom. Vamos dar continuidade aqui, vamos lá. Ainda na petição inicial, nós falamos aqui da localização e descrição, a importância de fazer isso na petição inicial. Falamos da importância do pedido também. O pedido, quanto mais determinado, descrito, melhor. Inclusive o Felipe colaborou aqui também com essa informação. Importante também trabalhar com os requisitos do uso capião. Quando nós fazemos uso capião, nós temos que pensar na posse, manso pacífica, ânimos nome, então traz isso para a peça também. Se é um caso específico, um caso muitas vezes contraditório, polêmico, importante trabalhar com tópicos, teses recursais, isso faz toda a diferença também no peticionamento do uso capião judicial e no caso do cartório também, até para explicar melhor em relação ao que você pretende fazer, o porquê da regularização. Isso é bom, isso é bom. Quanto mais a nossa peça for bem feita, elaborada, melhor fica, né? Para a gente conversar, justificar. Então nós conversamos a respeito disso antes do intervalo. Vamos lá, vamos aprofundar o assunto. E eu quero conversar aqui. A partir desse momento, então nós já sabemos que a posse não é mais o que era antes. A posse no passado era direitos reais. Aprendemos assim na graduação, direitos reais. Hoje nós sabemos que na prática, entendimento do enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, que a posse é sui generis, é um direito totalmente autônomo em relação a outros direitos. E não é só o conceito do enunciado de direito civil, não. É o entendimento da Receita Federal. Hoje a Receita Federal orienta a declarar imóvel irregular, porque tem valor econômico. O Supremo decidiu recentemente, num divórcio com partilha de bens, que o imóvel irregular, a posse entra. Então é uma mudança de pensamento, uma mudança de pensamento que nós temos que aceitar, que é uma realidade. Então é importante bater um papo sobre isso. Em relação aos pedidos, que eu queria também definir. No uso capião judicial, nós temos que fazer os pedidos e não esquecer da citação dos últimos confrontantes, ou dos confrontantes fáticos, a citação também do último proprietário dos seus herdeiros, isso é citação. Manifestação, nós vamos pedir União, Estado e Município. E também Ministério Público. Lembrando que o Ministério Público existe até um entendimento que a gente poderia dispensar essa manifestação. Mas tem teses, boas teses de ações declaratórias de nulidade e sentença de uso capião, ou registro, que as pessoas, os advogados, conseguiram a nulidade do registro, em virtude da falta de manifestação do MP. Então, não vale a pena a gente comprar essa briga e falar, não vou fazer por ego. Melhor pedir a manifestação do MP, evitar uma tese de nulidade dependendo do estado que nós vamos atuar. Então, também é importante. Outro detalhe, nós falamos aqui sobre a perícia. Então, tem que pedir perícia. O uso capião sempre vai ter perícia. Nem sempre tem audiência no uso capião judicial, mas no uso capião nós temos sempre a perícia. Audiência de instrução e julgamento só quando o juiz, a juíza entende que o processo se tornou litigioso, a prova dos requisitos, pressupostos do capião é uma prova fraca, então, em regra, nós não temos... Infelizmente, eu acho que é bom, né? Tem muito processo que tem audiência desnecessária, e quando nós temos uma ação de uso capião que não é marcada a audiência, muitas vezes porque não tem necessidade, isso é bom, é um avanço para nós. A audiência desnecessária não é bom, eu acho que é um atraso. Então nós temos que saber que o uso capião não tem audiência, dificilmente vai ter. Agora sim, entendendo isso, vamos trabalhar agora as espécies de uso capião. Parabéns para você que está aqui conosco. Vamos lá. Antes disso, vamos apontar aqui, nós temos 3 procedimentos de uso capião. Judicial, extrajudicial e o procedimento administrativo, que equipara-se a REURB.
Os principais motivos que fazem o uso capião judicial não ser objeto de registro, nós já conversamos aqui, o Felipe também ajudou muito bem, contribuiu bastante. São muito parecidos com as improcedências no uso capião extrajudicial. Felipe, tem mais alguma situação de improcedência que você vê com constância? A Lilian também, até para te frisar bem aqui, dos indeferimentos das usos capiões extrajudicial, a palestra foi perfeita lá em São Bernardo, né? A Lilian arrasou. No cartório aí, Felipe, o que você vê das notas devolutivas? Porque o uso capião, na prática, no cartório, a visão de dentro do cartório, não é aceito aí dentro do cartório. O que mais o advogado erra? Fica à vontade, Felipe. Então, na realidade, lá no cartório, eu tenho uma dedicação mais ao cumprimento dos usos capiões judiciais. Então, assim, muitas questões eu não entro no mérito, porque seria a advocacia, o cartório extrajudicial entrando nas questões judiciais. Então, assim, quem atende mais esses usos capiões extrajudiciais é o Cauê. Eu não sei se ele está online aqui, porque aí ele consegue dizer com mais precisão assim, o que a pessoa está fazendo de errado. Porque eu não estou atendendo muitos se você faz mais um registro das decisões dos capiões judicial, né? Que na verdade é o seguinte, lá no cartório a gente tem uma divisão dos serviços, né? Então, assim, eu atendo mais tudo que é judicial. Tá. Então, eu tentei dar a explicação assim, dos problemas que eu vejo no âmbito judicial ali, né? E o maior problema é descrição do imóvel, questão de levantamento do objeto do usucapião, porque eu tentei explicar lá que tem o terreno, que é o bem usucapido, e a construção acessória. Essas questões de nulidades, engraçado que no âmbito judicial, a gente não enfrenta tanto. O que vem pronto para cumprir, a gente vai passando extrajudicial. Felipe, para fazer um checklist com todos aqui. Isso. Hoje, o uso capião judicial, os problemas que a gente enfrenta para conseguir registrar a sentença ou abrir uma matrícula nova, vamos colocar o primeiro então, erro na qualificação. As coisas são diferentes, né? Se você vai iniciar um procedimento extrajudicial, é um procedimento judicial. E aí, assim, o rigor extrajudicial é maior, por quê? Porque tudo que é extrajudicial presume-se consenso, né? Então, assim, tem que estar a documentação regular também. Então, por exemplo, o inventário que vai fazer extrajudicial. Não pode ter litígio, tem que estar tudo certinho. Um divórcio que vai fazer extrajudicial. Não pode ter litígio, tem que estar tudo certinho. E esse mesmo entendimento vai para o usucapião extrajudicial. Então, tem lá todos os itens do provimento 67. Ô Felipe, você não esquenta a cabeça não, porque você já vai contribuir muito com o judicial. A Lilian vai contribuir com o extrajudicial. Que assim, o pessoal às vezes tem os erros que o pessoal comete no extrajudicial, só que eu estou ali atendendo mais os usucapiões judiciais. No judicial, assim, nesse checklist, daria para colocar o quê? Erro na qualificação, acho que é muito comum, já tive problema assim. Descrição e localização do imóvel, por isso fica a dica, né? Abre um tópico lá da descrição e localização do imóvel. Exatamente. Coloca o mapinha do Google, coloca o mapinha atualizado do imóvel, descrição da matrícula. Exatamente. A Prefeitura de São Bernardo, no caso, dispõe recursos para as pessoas abertos, que é muito bom, que é a consulta do geoportal, entendeu? Então, assim, vai depender de município para município, mas tem como se fosse um COMEX do próprio município, entendeu? Então, ali, com o carnê de PTU, a inscrição municipal do bem, a pessoa ela consegue, por conta própria, já fazer um bom levantamento, independentemente de perito, sabe? Para o advogado que quer trabalhar na área se situar com relação ao bem objeto usucapião. E aí, o que a gente falou, o cartório ele fica à disposição do juízo e das partes também, são serviços pagos, mas a pessoa pode requerer o que ela quiser lá no cartório. Levantamento de plantas, certidões e tudo mais, entendeu? Então a gente fica à disposição para prestar os dados. Agora, essas questões que o senhor levantou em termos de anulidade, de citação, essas questões que o cartório no âmbito extrajudicial não entra no mérito, porque a nulidade, aí que é importante para o advogado, né, a nulidade do cliente. Então, assim, se eventualmente ele não observou essas questões e no futuro der nulidade, aí vai ser um prejuízo do cliente. Agora, o cartório, a gente vê os requisitos formais para cumprir o título. Está tudo certo para inscrever os campeões na matrícula, a gente vai fazer. E aí, se no futuro tiver algum problema, vai vir um dado de cancelamento daquilo, entendeu? Então, assim, eu estou te falando do âmbito judicial.
os principais problemas são identificação do imóvel, que é o mais importante, essa questão da dissociação entre o que é terreno e o que é construção, eventualmente questão de qualificação das partes, né? Porque assim também, às vezes eles trazem as pessoas para se qualificar de forma muito singela e o regime de bens é importante também para saber se aquela aquisição vai decorrer comunicação patrimonial ou não. Então, assim, às vezes explicar isso no processo também vai direcionar a forma como o registro vai ser feito de forma mais assertiva. Eu levantei a questão da proporção de aquisição e acho que é mais ou menos isso. O principal erro que eu vejo assim é o objeto da usucapião, descrever o bem e às vezes aí é uma questão também de, vamos supor, o autor ele promove uma descrição, o juízo promove outra. Aí eu diria que seria um erro material do processo que ocorre em dúvida no cartório. Então vamos supor, o autor ele apresenta uma descrição e o juízo fornece um laudo com outra descrição. Porque às vezes o trabalho de peritos muda. O autor ele contrata alguém, faz uma medição, dá uma descrição e o perito nomeado em juízo vai lá e apura, dá uma diferença, entendeu? Aí o juiz ele homologa o laudo pericial, aí ele vai na sentença e fala: declara o domínio do autor do imóvel da inicial. Aí você fica numa dúvida: puxa, qual que é o objeto da homologação? Se é o imóvel cuja descrição foi a que trouxe o autor ou se é a descrição apurada pelo perito. Que legal, gente. A gente tem a oportunidade de ter aqui a visão do Felipe, que é uma visão dentro do cartório, do usucapião judicial. E a Aline, que está aqui conosco também, principalmente o extrajudicial. Então, que oportunidade nós temos aqui nesse encontro? É muito legal. O extra, assim, eu acho que seria a falta de cumprimento dos requisitos formais. Eu não estou no dia a dia qualificando esse tipo de coisa. Mas, assim, pelo que eu entendo, até de conversar com colegas que estão fazendo isso, que seria não atender todos os requisitos que estavam no provimento, a falta da ata, e também, assim, às vezes tentar se valer da usucapião, sendo que não seria o cabimento, né? O pessoal utilizar o usucapião aí para evitar o pagamento de algum tipo de imposto, sendo que ele poderia resolver a questão dele de outra forma. Assim, a Lilian está aí? Lilian, quer completar alguma informação, Lilian? Até inclusive o Cauê tá tímido hoje, pedi para ele abrir a câmera agora. Ô Lilian, vocês trabalham em cartórios diferentes, né? O Felipe em um, né? Não. Aqui o cartório é grande. O cartório é grande. Aqui a gente tem, em títulos judiciais, está o Felipe, está o Daniel, o Jorge, a doutora Thaís, que é a substituta lá no cartório, o Márcio, todos de títulos judiciais. E aí tem o Cauê e agora a Eloá também, que é o usucapião extrajudicial, e ainda a gente tem aqui o Edom, que cuida de requerimentos. Então, o primeiro é Rita em peso aqui. Nossa, nós estamos aqui com o time completo aqui, que legal. E o Cauê, essa semana, ele foi na minha sala e falou assim: eu estou com um problema aqui, que a ata notarial, eles estão descrevendo aqui que estão pedindo o usucapião especial urbana, acho que é isso, né, Cauê? Isso. Está pedindo para notificar o confrontante, que também é o mesmo proprietário. Eu falei: como que pode utilizar a especial urbana, que não pode ter outro imóvel, e os confrontantes são os próprios proprietários? E aí o Cauê vai falar um pouquinho dessas questões que têm acontecido. Ô Lilian, eu imagino que todos vocês que trabalham no cartório acabam percebendo que as notas devolutivas são em virtude do desconhecimento da parte teórica também do usucapião, né? Isso. A pessoa... Porque poderia encaixar em outra especialidade de usucapião, mas pediu especial urbana e tem outros imóveis. Aí fica, poxa, mas é o mínimo, era começar. Doutora Fernanda, fica à vontade. A doutora Fernanda está querendo falar aqui. Fala, doutora Fernanda. Depois a Bárbara aqui também. Eu quero falar o seguinte, por exemplo, a atuação do cartório ela é limitada. O registrador, ele não tem jurisdição. Então, assim, quando você apresenta uma documentação na RI, ela tem que estar totalmente redondinha, porque se houver ali vou notificar um confrontante. Aquele confrontante que cumprir aquela descrição, já não é uma questão que o cartório pode resolver. Aí acaba judicializando a questão.
Então, assim, a esfera de atuação do cartório ela é limitada, é por isso que tem diferenças sobre o rigor da qualificação da usucapião judicial e do rigor da qualificação extrajudicial, porque o poder do juiz, ele tem a jurisdição, ele tem, assim, uma força pública em que ele pode resolver os problemas e dar soluções mais efetivas. No âmbito extrajudicial, o cartório fica mais amarrado, né, no reconhecimento E o Felipe falando isso, eu também quero lembrar aqui na nossa aula, doutores, a diferença da ata notarial para o uso capião extrajudicial, né, e a ata notarial para o uso capião judicial. Porque a ata notarial para o uso capião extrajudicial ela tem que seguir todos os requisitos do provimento 65. Já a ata notarial probatória apenas para juntar no uso capião, algo a mais, judicial, ela não precisa, né, não precisa cumprir todos esses requisitos. E existe uma confusão por parte de advogados que pedem para expedir uma ata notarial, lavrar uma ata notarial, mas acabam pedindo a ata notarial errada, né? Por falta de conhecimento também. Fala, doutora Fernanda. Na verdade, no comecinho da tua fala, o professor falou sobre a audiência, e eu ia pedir para falar, se fosse o momento oportuno, sobre a audiência de justificação. Mas eu acho que a gente que não deve estar no momento agora. A gente fala disso quando o doutor achar que é o... Não tem problema. Vai falar, que já está na sequência. Mas para a gente entender quando que pode usar essa possibilidade aí no judicial e no extrajudicial. É até importante falar novamente sobre o uso capião e as audiências. Existe um entendimento, inclusive, que a audiência de conciliação e mediação no uso capião judicial é incompatível. O pedido dessa audiência é incompatível. Eu só poderia pedir a audiência de conciliação e mediação quando o processo de uso capião judicial ele passa a ser litigioso. E quando ele passa a ser litigioso? Quando alguém se habilita como terceiro interessado ou alguém apresenta uma contestação. Nesse momento ele deixa de ser de jurisdição voluntária e passa a ser litigioso. Então, a partir desse momento, caberia o pedido de audiência de conciliação e mediação. Em relação à audiência de instrução e julgamento, não é tão comum o juiz ou a juíza que conheça o assunto marcar essa audiência, porque normalmente o uso capião judicial nós ganhamos com provas documentais, assim como acontece no cartório também. A audiência de instrução e julgamento ela é pedida quando o advogado, a advogada percebe que os documentos do cliente são fracos, do autor, da autora. Então eu preciso complementar essas informações com provas orais, depoimento pessoal das partes, testemunhal, porque eu preciso de algo a mais, eu preciso provar algo que ficou um buraco em relação às questões probatórias. Alguns juízes têm marcado, eu também vi pelo Brasil, tem marcado a audiência de justificativa, ou justificação que é a mesma, e já vi juiz também marcar a audiência de saneamento. Conforme o Código de Processo Civil, nós temos 4 audiências, conciliação e mediação, que em regra é incompatível para o uso capião. A partir do momento que ele se torna litigioso, passa a ser compatível. Instrução e julgamento é uma audiência que não é comum no uso capião, na ação de uso capião. Só quando eu necessito de provas orais, para complementar. A audiência de justificativa, quando o juiz ou a juíza marca essa audiência, muito provavelmente ele está fazendo confusão. Essa é uma realidade. Porque a audiência de justificativa e justificação é uma audiência que é marcada nas ações possessórias. Ela é agendada nas ações possessórias para que o juiz possa detectar se a posse é velha, se a posse é nova, se a pessoa cumpre os requisitos da ação possessória, para decretar até a tutela antecipada liminar. Um juiz ou uma juíza que marca uma audiência justificativa ou justificação, houve um erro no cartório. O juiz ele fez confusão com a ação possessória, o juiz, e acontece muito. E a audiência de saneamento é uma audiência que normalmente o judiciário marca para tirar uma dúvida antes de julgar. Eu costumo dizer que para fritar o bife a gente tempera ele. Então o saneamento é isso, o juiz está preparando para julgar. A audiência de saneamento, o juiz marca, o juiz ou a juíza, para também tirar alguma dúvida para julgar. Já vi em uso capião, é quase impossível, mas eu já vi. Inclusive eu vi no João Mendes, na primeira vara de registros públicos. Marcou para tirar algumas dúvidas. Logo depois deu a sentença, mas foi a única que eu vi também. A audiência justificativa e justificação não é comum no uso capião. Provavelmente o juiz ou a juíza, ele fez confusão em relação às ações possessórias, ou tem uma ação possessória no meio e o processo ficou conexo, uso capião com a ação possessória. Alguma coisa nesse sentido aconteceu, mas não é comum. Não é comum, não. E eu falo isso, doutora Fernanda, porque esses erros parece que não, mas acabam atrapalhando, né, o advogado, o cliente, marcar uma audiência sem necessidade, e acontece, né? E acontece. A Bárbara quer falar também, Bárbara. A Bárbara levantou a mão aqui também. Fica à vontade, Bárbara.
A Bárbara Cortes. Sim, não, desculpa, eu apertei sem querer aqui, tá? Tô acompanhando, tá tudo certo. Mas eu tenho perguntas mais pra frente. Tá bom. Mas não agora. Obrigada, desculpa. Imagina, não tem problema. Tira a mãozinha, peraí. Ô Lilian, ô Felipe, então fizemos um checklist do que gera a improcedência do registro no uso capião judicial. Vamos fazer juntos agora um checklist do que gera o indeferimento do pedido no extrajudicial? Vou contar com a participação de vocês aqui, com muito carinho, porque é uma equipe maravilhosa aí, hein? Nesse checklist, o que a gente poderia colocar em primeiro lugar, assim? Acho que em primeiro lugar, não sei se vocês vão concordar comigo, é a petição mal feita, né? Porque o requerimento, se o advogado não sabe, pelo menos, codificar, tipificar de forma correta o uso capião que ele está usando e respeitar os requisitos, não é um problema nem de documentos, né? nem probatório, é um problema de tese mesmo, né? Falta de ajuste, ou seja, a petição está errada, a tese está errada. Real isso, doutora Lilian? Doutor Júlio, nesse caso que a Lilian mencionou anteriormente, que eu fui até a sala dela para conversar a respeito, foi declarado no requerimento uma modalidade, no caso foi pedida extraordinária, mencionando o artigo da modalidade da usucapião ordinária, e na ata notarial ele pedia o especial urbano. Olha só. Então, assim, nós tínhamos 3 pedidos no mesmo procedimento, e a especial urbana não se aplicava, até porque a própria requerente, ela era proprietária do imóvel confrontante aos fundos, e foi o motivo de devolução de cara, né? Assim, comecei a analisar o documento, e a primeira situação que eu verifiquei foi essa questão da divergência de informações que foi declarado no requerimento pelo advogado. E, às vezes, a parte não tem conhecimento sobre, e o advogado também acaba falhando nessa questão. E aí, era um título muito bem montado, inclusive, e eu devolvi somente por isso. A gente não consegue prosseguir dessa forma, infelizmente. O Cauê, que eu não reconheci, porque o Cauê na palestra estava de óculos, não estava, Cauê? Você foi na palestra com a Lilian, não foi? Foi, eu estava de óculos. Aqui, tá tudo perto, eu consigo Agora eu reconheci o Cauê, que legal. Ou seja, gente, o que o Cauê está falando aqui, e quem é advogado, com muito carinho, vamos evoluir em relação a isso, advogado não está sabendo fazer fundamentação. Não só da peça judicial em relação ao uso capião, mas também como extrajudicial. Não aponta um artigo, uma lei, o uso capião específico. Ou pede aquele uso capião, depois não cumpre os requisitos, que nem o uso capião condicional, 250 metros quadrados, não pode ser superior, não tem outro imóvel no nome. No caso do ordinário tem que ter um justo título de boa-fé. Então, cuidado com isso. Nós vamos trabalhar muito ainda hoje, mas concordo, doutor Cauê, é isso mesmo, né? A petição já está errada, a tese está errada, está mal feita, mal elaborada. Não dá, pode ter os documentos tudo bonitinho, organizado, mas vai ser indeferido, né? Existem situações que o cartório ainda consegue relevar, a ata ainda auxilia com isso. Às vezes o requerimento ele não vem completo, porém a ata notarial acaba complementando e a gente consegue considerar. Mas existem situações como essa que é totalmente inviável. E a gente pede uma correção, seja da ata ou do requerimento, ou algum tipo de esclarecimento nesse sentido. E outra dica também, enxergando o lado de fora da advocacia, acho que todos do cartório talvez vão concordar comigo, o advogado, eu acho que nós aprendemos, o advogado, a advogada na graduação, é litígio, é briga, é fundamento, é argumentação, e a advocacia é nada disso, né? É conciliação, é parceria, é respeito. Muitas vezes você tem que deixar de lado uma suscitação de dúvida inversa, que não vai adiantar, não vai funcionar, e talvez fazer o quê? Atender a nota devolutiva, fazer um pedido de consideração, reconsideração, bater um papo com a Lilian, com o Felipe, com o Cauê. Então, talvez o bater para conversar, você vai entender o porquê daquela nota devolutiva e vai consertar ali para resolver o problema. Porque o que eu vejo também, não sei se no cartório está acontecendo isso, mas de fora, e também advogo para cartório, eu vejo que muito advogado, advogada, mal informado, mal treinado, tudo é suscitação de dúvida inversa. Você está vendo que a nota devolutiva está muito bem fundamentada, não é questão documental, ele ou ela faz um recurso. Então, totalmente fora da casinha, perde 1 ano e meio a 3 anos para nada, né, gente? Para nada. Então, é um fato importante também. Ô Lilian, me fala uma coisa, além dessa questão da fundamentação errada, eu acho que é falta de documentos, né? Pelo menos o que eu vejo aqui nas mentorias, falta de documentos, não é? O segundo ponto é falta de documentos, principalmente as certidões. O pessoal peca bastante em juntar as certidões que está descrito no provimento. E, igual o Felipe falou, da mesma forma que no judicial, o memorial descritivo, a gente tem ali
uma ausência de informações importantes no extrajudicial também. O trabalho do topógrafo, ele precisa ser mais, vamos dizer assim, mais substancial, principalmente no extrajudicial, e trazer esses elementos e verificar a descrição, se já tem uma matrícula aberta, confirmar aquela descrição, é ter em mente, eu quero regularizar a titularidade, eu quero regularizar a descrição do imóvel. Precisa saber essa diferenciação para ver aonde vai cair essa nota de exigência, tá? Então, eu quero regularizar a propriedade do meu cliente. Eu tenho a matrícula aberta, a descrição não é precária, vamos utilizar aquela descrição. Vamos pular a etapa de precisar de uma planta se a gente já tem o loteamento inscrito. Eu quero aproveitar e regularizar a descrição que é muito precária. Aí sim, a gente tem um segundo momento que é, então, a gente precisa realmente desse profissional e a gente vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai regularizar a descrição e a gente vai regularizar a titularidade. Então, se tiver isso bem claro, o procedimento ele vai seguir de uma forma muito, vamos dizer assim, muito mais leve. Vai ser muito mais claro para a gente entender o que se pretende. E quando nós falamos de uso capião, outro detalhe também que eu diria que ajudaria muito, além da fundamentação, no judicial, vamos descrever a peça correta, a ação declaratória de uso capião judicial. É importante a gente lembrar que o juiz também erra, a juíza também erra, faz parte, todo mundo erra nessa vida. Então, dependendo do juiz ou a juíza, se não gosta da matéria, não entende a matéria, ele não vai saber, não vai lembrar que é uma ação declaratória. Talvez ele vai entender que é uma ação totalmente comum, e o uso capião é uma ação bem diferente das outras no âmbito judicial. Então, essa fundamentação, o nome da peça, a nomenclatura correta, ação declaratória judicial, faz toda a diferença também. Quando eu coloco réu em face, contra, eu estou deixando a ação litigiosa e não é porque é uma ação declaratória, faz toda a diferença. Doutores, com muito carinho aqui, vamos lá, vamos começar então a trabalhar espécie por espécie de uso capião. Eu vou pedir a atenção de todos agora, porque isso é muito importante. Na graduação nós aprendemos 5, é muito pouco. E faz falta no dia a dia para o advogado, para o cartório. E é interessante conhecer de forma aprofundada esse assunto tão importante. A primeira uso capião que nós vamos classificar juntos aqui é a uso capião ordinária, que já é objeto de muita polêmica e muitos erros. Vamos começar por ela aqui, tá bom? A uso capião ordinária comum. Essa uso capião, que é prevista no artigo 1242 e também no 1379, é uma uso capião que nos interessa muito, porque é uma das mais utilizadas. No cartório, imagino também, além da extraordinária, que seja a mais utilizada. Essa uso capião, existe um vício na nossa formação lá atrás, em direito. Eu não sei o porquê, nós aprendemos que esse uso capião eu consigo fazer, eu tenho que ter o lapso temporal de 10 anos, e quando eu tenho o justo título cai para 5. Isso é um grande erro. Porque esse uso capião ordinária, nós temos que ter 10 anos. O justo título é obrigatório. Relembrando que é justo título, qualquer documento escrito, carta de rematação, carta de adjudicação, formal de partilha, ordem judicial, uma escritura pública não registrada, um contrato de gaveta, qualquer documento escrito que demonstre boa-fé, normalmente ele é reconhecido como justo título. É que a coisa é tão ruim, tão mal feita, tem tanto contrato imobiliário mal feito, que existe uma jurisprudência muito forte não aceitando aquele contrato, porque ele não é eficaz. Ele tem erros, diversos erros. E um deles, muitas vezes, é não cumprir o artigo 108. O artigo 108 do Código Civil é muito claro no sentido, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por quê? Por tabelião de nota, escritura pública. Eu tenho que lavrar a escritura pública para conseguir registrar. Então, muitos juízes, o Poder Judiciário, quando você faz uma ação de uso capião ordinária, onde nessa ação tem a exigência do justo título, já olha e fala, opa, contrato de gaveta. Não. Contrato de gaveta, compra e venda, tem que ter escritura pública. Você já cai num vício. Por isso eu falo com muito carinho, o advogado, o cartório, quando nós vamos fazer um contrato, cuidado com a palavra compra e venda. A palavra compra e venda, ela vai nos direcionar para o artigo 108 do Código Civil. Obrigatoriamente, acima de 30 salários mínimos, nós vamos ter que fazer por escritura pública. Isso acontece também com a palavra cessão de direitos hereditários. Obrigatoriamente vai ser escritura pública. Isso acontece também com a doação. Também vai ser um ato totalmente formalizado. Estou falando isso com muito carinho porque eu vejo nas defesas que nós fazemos aqui que muitos advogados, quando distribui ação, eu faço muita contestação também de uso capião,
eu vejo que o advogado ele se enrosca no próprio erro. Ele afirma que tem um justo título, bate muito nisso, levanta muito essa questão de justo título, mas ele não observa qual é o justo título que ele juntou. Então cuidado, quando nós vamos usar a palavra compra e venda, talvez a melhor opção é fugir dela. E nós sabemos a opção correta e adequada para fugir. Quando eu estou vendendo ou comprando um imóvel irregular, esses são direitos possessórios e afins. Não é compra e venda, porque compra e venda é pagamento à vista. Compra e venda acima de 30 salários mínimos eu tenho que fazer por escritura pública. Então, muito cuidado com o título. Os doutores, o pessoal que trabalha no cartório sabe disso. Muito advogada, tudo é compra e venda, gente. Compra e venda. E está errado. Se eu vendo um imóvel irregular, ou eu compro um imóvel irregular, compra e venda não é. É cessão de direitos possessórios e afins, ou cessão de direitos. Se eu compro o direito de herança, tem que ser por escritura pública, tem que ser cessão de direitos hereditários. O erro na nomenclatura, a falta de qualificação desse contrato, vai fazer com que esse contrato não seja aceito como um justo título. Se não tem justo título, porque não é reconhecido como justo título, você perde a ação. Você perde a ação, ela cai por terra, e se for um uso capião via requerimento no cartório, extrajudicial, também você não vai ter aprovado. É uma realidade, tá? Lília, já teve algum caso? Já teve, Felipe? Teve, Cauê? Então, no âmbito judicial, a atuação do juiz lá, ele até colabora com o advogado, porque ele aproveita o que está certo, fungibilidade lá, né, que se chama. Verdade. Então, assim, ele ajuda o advogado. Se não está enquadrando com o que ele pediu, ele vai, mesmo assim, às vezes, reconhecer por uma outra modalidade de escapião. Agora, esses pedidos que são feitos na esfera extrajudicial, a atuação do registrador, como eu disse, ela é mais limitada. Então, a pessoa tem que apresentar a documentação redonda, claro, objetivo, porque a gente tem que cumprir requisitos para reconhecimento extrajudicial. Requisitos que são esses documentais e também o peticionamento correto que a pessoa deseja. No âmbito judicial, como eu disse, o juiz ele tem muito mais recurso. Ele pode decidir acerca de uma citação se foi válida ou não. Ele pode requisitar edital, ele tem um arcabouço de profissionais à disposição dele, também diferente. Ele pode oficiar alguém para prestar informação, prefeitura, oficiais de justiça que estão a serviço dele, entendeu? Ele nomeia peritos e tudo mais. No cartório, a gente fica numa posição passiva que a gente tem que qualificar a documentação e ver se o pleito da pessoa se justifica com base na lei e nos requisitos que tem no provimento, assim, então um arcabouço que cerca a atividade. Então é um procedimento mais limitado. Então, daí a necessidade de os pedidos que são endereçados no âmbito extrajudicial virem mais corretos, entendeu? Eu imagino o que o Felipe, o Lília, todos, o Cauê, eu imagino que o cartório sofre, né? Porque o advogado, a advogada, muitas vezes ele acha que cabe o princípio da fungibilidade também no cartório. Não, o cartório se vira aí, se não cabe esse, então é outro. E não é assim, né? Isso é importante deixar claro. E vamos lembrar também que no uso capião judicial, nem todo juiz aplica o princípio da fungibilidade. Porque se você pede fungibilidade é uma coisa. Agora, o judiciário se percebe que é um erro grosseiro, não vai ser aplicado a fungibilidade. A gente precisa tomar cuidado, porque tudo é desculpa, fungibilidade, né? Precisa tomar cuidado com isso. Um ponto que eu queria trazer também aqui, gente, ficou pacificado pelo Supremo que o justo título, em todos os casos de uso capião, ocorre com a apresentação de qualquer documento demonstrativo da legitimidade da posse. Isso está pacificado. Desde que quando o particular tem a assinatura de duas testemunhas. Então, também um motivo sério que vem gerando aí a falta de reconhecimento de justo título no uso capião ordinária comum, também é a falta de testemunha. Não tem testemunha, não tem assinatura de testemunha, então cuidado, fica a dica aí também. A redução de 15, ou melhor, de 10, não 15, 10 para 5 anos, ela só vai ocorrer quando existe um cancelamento no cartório de imóveis. Tem que ter uma averbação cancelando o compromisso de compra e venda, a promessa. Se não tiver no registro alguma coisa cancelando, não ocorre a redução de 10 para 5, hein? Continua sendo 10. O justo título é obrigatório, tanto na modalidade de 10 anos, quanto no fator de redução de 5, que cai para 5. Tem que ter justo título. Esse uso capião, nós aprendemos na graduação. Está lá no 1242, 1379, ele serve também para bem imóvel, né? O 1260. Esse é café com leite, mas vamos apresentar o primeiro, que muitas vezes a gente não aprendeu na graduação. Vamos para o 2, tá? Vamos lá. Uso capião ordinária habitacional.
ele é tipificado e também é reconhecido pela jurisprudência e doutrina. Nós temos as espécies de uso capião tipificadas na lei, no Código Civil, na Constituição Federal, em leis esparsas, Estatuto da Terra, Estatuto do Índio, mas nós temos também o uso capião doutrinário e jurisprudencial, ou seja, está nos livros e na doutrina e na jurisprudência, nos julgados. Esse uso capião ordinário habitacional, ele é fundamentado. Ele aparece no 1242 também, só que é o parágrafo único. Eu preciso ter nesse uso capião, eu preciso sim ter a posse, mansa pacífica, animus domini, posse contínua, como em qualquer uso capião. Eu falo até que nós temos os requisitos comuns de todos os capiões, esses pressupostos, os três, todos os capiões exigem, mas eu tenho os requisitos específicos de cada uso capião. E nesse uso capião ordinária, habitacional, eu tenho um requisito específico, um entendimento jurisprudencial que esse imóvel seja utilizado para finalidade habitacional, em solo urbano. Então, pelo fato de ser ordinário, tem que ter justo título, tem essa obrigatoriedade. A redução só vai ocorrer se houver um cancelamento. Mas doutrinariamente, de forma jurisprudencial, quando eu coloco na peça ação declaratória judicial de uso capião ordinário habitacional, ou no requerimento no cartório, requerimento de uso capião extrajudicial ordinário habitacional, eu estou trabalhando com essa tese aqui. Eu tenho justo título, porém eu consigo demonstrar a finalidade habitacional em solo urbano. Ah, professor Júlio, mas tanto faz. Se eu usar um ou outro vai dar na mesma. Não. Na habitacional, você vai trabalhar em cima das provas que o imóvel é utilizado para moradia. Isso faz a diferença, principalmente no judiciário. No cartório é algo mais técnico, é algo mais cara e crachá. Bateu, vai dar certo, não bateu, não vai dar certo. No judiciário, tem causado efeito sim em algumas situações. Talvez se você não tem provas, você pede uma audiência, um agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, e o juiz ou a juíza justamente vai fazer perguntas para saber se você mora no imóvel ou não, para saber se caberia o habitacional. Então é importante. Esse uso capião não tem limite de metragem, eu posso ter outros imóveis no nome, posso ter outras ações de uso capião no nome. Esse uso capião já é um pouquinho mais fora da casinha que nós estamos acostumados. Muitos advogados não utilizam por desconhecer. Muitos advogados utilizam ordinário, ação de uso capião ordinária, uso capião extrajudicial ordinário. Mas existe aí uma subdivisão real, que merece uma atenção especial. Talvez o seu cliente tenha moradia há 30 anos, há 20 anos. Você bater nisso, nessa moradia, a pessoa mora há muitos anos no imóvel, fotos, imagem da família, faz uma diferença. No extrajudicial, talvez não tanto, mas no judicial vai fazer uma diferença muito grande. Então, é importante lembrar, é importante saber desse uso capião. Quando nós falamos desse uso capião, existe uma outra subdivisão, que é o chamado uso capião ordinária pro labore. Também uma subdivisão doutrinária e jurisprudencial também. Ou seja, ele é tipificado, mas ele tem um pezinho na doutrina e na jurisprudência. Essa terceira espécie de uso capião nós podemos classificar como uma terceira espécie, apesar de ser estudado como uma subdivisão, mas é uma terceira espécie, porque nós podemos usar o nome da ação, a ação de uso capião ordinária pro labore, ou requerimento de uso capião extrajudicial pro labore. Ela é sim uma modalidade à parte, uma espécie à parte. Aparece no 1242 também, do Código Civil, porém, eu preciso provar nesse uso capião a finalidade de exploração econômica no imóvel. Uso da atividade laboral, seja o quê? Seja o que for, extrativista, pecuária, agrícola, nas terras rurais, ou se for urbano, cabe no urbano ou no rural, eu tenho que provar que eu uso para comércio. É daí que vem aquele boato, né? Caberia uso capião de pessoa jurídica? Caberia uso capião de imóvel comercial? Não residencial? Cabe. A resposta é sim. E esse uso capião pode ser uma boa opção. Esse uso capião pode ser uma boa opção e nós precisamos, a partir desse momento, os colegas que são advogados, nós estamos muito bem representados nesse curso pelo pessoal do cartório, que é uma turma maravilhosa, quero até parabenizar, que vocês são estudiosos, são educados, são demais, sou fã. Muito feliz de vocês estarem no curso. Mas eu quero chamar a atenção dos advogados que estão aqui conosco, por quê? Porque advogado tem que ter coragem. Faz na peça, coloca lá, ação declaratória judicial de uso capião ordinária pro labore. Ação declaratória de uso capião ordinária habitacional. É importante você demonstrar confiança no que está fazendo, saber o que está fazendo. Trabalhe o nome da peça, conforme o caso específico. Não fique com medo, não existe ação de uso capião conforme o Código Civil. Tem mais de 36 espécies, como que você vai falar ação de uso capião conforme o Código Civil?
Tem espécies que estão no Código Civil, tem espécies que não está. Está errado, e bem errado. Então, vamos trabalhar com segurança isso. No pedido do cartório, também. Talvez você especificar, você também está demonstrando conhecimento. Então, também é legal, mas no judicial. Esse usucapião que nós estamos falando aqui, o usucapião ordinária pro labore, eu já tive sucesso em algumas demandas aqui no escritório de imóveis comerciais. Nós tivemos um caso aqui de um lava-rápido de estacionamento. Nós conseguimos ganhar a ação de usucapião e ela foi feita no nome da pessoa jurídica. Então, existe essa possibilidade, graças ao usucapião ordinária pro labore. Falou em ordinária, exige justo título. Eu tenho que ter justo título. E nós tínhamos, na época, o contrato de gaveta. Falou em ordinária, tem que ter justo título, é a regra do jogo. Mas o prolabore está onde? Na atividade de exploração econômica. Seja extrativista, seja pecuária, seja agrícola ou comercial. Nós tivemos um caso também no Rio Grande do Sul, onde tivemos sucesso na demanda, que foi um usucapião de um posto de gasolina. A mesma coisa. Tinha o contrato de compra e venda da posse, cessão de direitos possessórios. Contrato, inclusive, muito bem feito, com soma de posse. Deu certo também, regularizou o imóvel através desse usucapião. Então, vamos perder o medo e vamos usar o nome, a nomenclatura específica. É muito importante te demonstrar para o Poder Judiciário que você conhece o assunto, que você entende do assunto, que existem usucapiões específicos. No caso do usucapião de exploração econômica, é importante você deixar claro, talvez, um extrato, talvez provas que é um comércio, fotos, imagens. Tudo isso ajuda, tudo isso colabora. No caso das atividades rurais, cadastros rurais, CECIR, CAR, entre outros, então tudo isso colabora. O contrato social, atos constitutivos da empresa, tudo isso colabora. É algo real. Esse usucapião, já tivemos diversos e todos eles deram certo. Eu acredito. O cartório, eu gosto muito do formato do cartório, eu não sei porque, se eu trabalhei muitos anos no cartório. Eu acho que o cartório ele é muito realista, prático. Tem os requisitos, está aprovado, não tem, não está. Eu gosto muito disso. O judiciário, diferentemente, o judiciário muitas vezes ele vai para o entendimento doutrinário, jurisprudencial, subjetivo. No judiciário, quando você apresenta um usucapião com um nome diferente talvez do que eles estejam acostumados, gera uma curiosidade para uma leitura mais eficaz, um cuidado com a peça, um respeito maior com o profissional que está do outro lado. Fala, opa, esse aqui conhece, hein? Essa doutora conhece, deixa eu analisar com mais cuidado aqui. Então, tente trabalhar as nomenclaturas de forma completa, faz toda a diferença na prática para o nosso cliente e para nós, né? Faz toda a diferença. Vamos trabalhar agora juntos aqui uma quarta espécie de usucapião, a quarta modalidade, e aí vamos chegar nesse usucapião que é o mais queridinho de todos, que é o usucapião extraordinária. O extraordinária também nós aprendemos provavelmente na graduação, no exame de OAB, o basicão, mas merece uma atenção especial, que tem muita confusão na prática. O extraordinária, do 1238 do Código Civil, que nos interessa de bem imóvel, mas também aparece no 1260 do Código Civil de bem imóvel, tem que ter 15 anos de posse. No passado era 20 anos o antigo código. Hoje 15. Existe uma redução para 10 anos quando eu consigo comprovar a moradia, entre outros requisitos também que nós vamos conversar. Esse usucapião é interessante, e eu sempre falo que é o usucapião do investidor. Tem uma empresa, algumas empresas que eu presto serviço, compra e venda de posse. Eles ganham muito dinheiro com isso. Eles só usam esse usucapião, porque pode ter outras ações de usucapião no nome, pode ter outros imóveis no nome, não tem limite de metragem. Por isso esse usucapião é o queridinho. Detalhe importante também, no próprio contexto dele, permite até a má-fé. Não é aquela má-fé de estelionatário, algo nesse sentido. Não, a má-fé é o sujeito que entrou no imóvel e fez usucapião. Não é considerada má-fé para efeitos desse usucapião. Esse usucapião dá uma abertura maior para a gente conseguir sucesso. Por isso eu costumo dizer que esse usucapião a gente só não usa quando não dá. Quando o advogada é contratada para fazer o usucapião, nós só não vamos usar o extraordinário quando o lapso temporal não bate o tempo. Lembrando que nós temos a tese da soma da posse ordinária, né, e também derivada, e temos a tese da posse complementar. Porque esse usucapião, de todas as espécies que nós temos no Brasil, reconhecidas de verdade, esse usucapião é o que ajuda o advogado a ganhar ação com mais facilidade. E ajuda até o cartório, imagino também. Porque o cartório, quando vai analisar o usucapião, ele vê que é o usucapião extraordinário do 1238, ele sabe que não tem tantos requisitos assim. Como acontece com o usucapião constitucional, que tem limite de metragem no urbano, no rural, que não pode ter outro imóvel no nome a nível nacional. Então, é um usucapião muito interessante. Esse usucapião
é permitida a soma de posse complementar, a soma da posse originária e derivada, a posse complementar. Esse uso capião é interessante nesse sentido. E a mesma coisa que acontece no uso capião ordinária, que existe para alguns doutrinadores uma subdivisão, que se transformaram em outras espécies, acontece com esse também. Para bem móveis 5 anos, para bem móveis 15 anos. E aí nós vamos para a subespécie que acabou virando modalidades específicas. Nesse uso capião nós temos também a modalidade extraordinária habitacional. Vamos combinar daqui para frente. Uso capião, ação declaratória, judicial de uso capião, extraordinária habitacional. Uso capião, extraordinária, pro labore. Vamos trabalhar isso, trabalhar o nome correto com a tese correta que nós estamos usando. A quinta espécie, então, classificando como espécie e modalidade conforme a doutrina, esse uso capião extraordinário habitacional, previsto no 1238, eu vou usar ele como habitacional quando, de fato, eu consigo provar moradia, fins de moradia urbana. É necessária a posse pacífica? Sim, mas eu preciso provar moradia urbana. Não exige, contudo, o justo título de boa-fé, por isso nós usamos tanto esse uso capião. De 15 cai para 10. Ah, professor Júlio, vou usar o uso capião extraordinário e pronto. O extraordinário, o judiciário vai ter que analisar se você está usando o lápis temporal com uma redução de 5 anos ou não. Quando você trabalha no nome da peça, é que nem um contrato com o título correto. Você já consegue, no nome da peça, dar a entender o que você quer. Quais são os direitos, os requisitos que você tem que cumprir. Então, crie esse hábito de criar o nome da peça conforme o que você está usando, pelo menos em uso capião. Faz toda a diferença. Esse uso capião não tem limite específico de metragem também. Então, interessante. Dentro dessa outra subdivisão que nós temos, eu quero lembrar também que nós temos o uso capião extraordinária pro labore. O pro labore, também previsto no 1238, veja que, então, que é um uso capião doutrinário e jurisprudencial, mas também é tipificado na lei. Esse uso capião, nós vamos sempre provar o ato contínuo da posse. Só que quando eu falo de pro labore, eu estou trazendo o quê? Uma questão rural. Eu estou trazendo uma prova, eu tenho que provar por qualquer meio que existe uma exploração econômica rural, extrativista, pecuária, agrícola. Esse uso capião, quando eu uso o nome pro labore, eu estou vinculando ele a uma área rural. E eu tenho que trazer prova dessa exploração rural, exploração econômica com fins rurais. Então, esse uso capião também eu posso usar o nome, eu devo usar o nome. Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária pro labore. É diferente do que você fazer ação de uso capião extraordinária. Tá, mas qual? O que você está querendo? O que você está falando? O que você está pedindo? Faz a diferença. Tá? Então é importante também. Mais uma divisão interessante aqui. Deixa eu ver, parece que alguém levantou a mão aqui. Vamos lá. Pode falar. Fica à vontade. Não, Júlia, é porque assim, eu atendo a questão dos imóveis rurais lá no cartório também, faço qualificação. E também existe, os profissionais têm muita dificuldade de trabalhar na uso capião quando o imóvel é rural. Porque, vamos supor, São Bernardo do Campo, a área é majoritariamente urbana. Então, o profissional não está acostumado com a legislação específica dos imóveis rurais, né? E além dos requisitos de matrícula, enfim, tem outros requisitos específicos, CCIR, tem área mínima para abrir, né? Tem questão de reserva legal. Então, assim, às vezes, o próprio Poder Judiciário... APP, preservação ambiental, né, Felipe? Que isso tudo vai no cadastro ambiental rural, lá no cargo, né? Então, assim, outra questão que é muito em pauta hoje, que, por exemplo, se você for entrar com uma ação judicial de uso capião, hoje tem que estar a área georreferenciada, ou seja, tem que ter uma descrição com equipamentos de precisão de satélite, com marcos que o INCRA criou de amarração para estruturar, organizar a situação de propriedade das áreas, né? Então, assim, eu já peguei muitos casos aqui em São Bernardo que o juiz reconhece a uso capião da pessoa, só que eles não se atentam que o imóvel está localizado em área rural. E aí não cumpre os requisitos para a gente abrir matrícula, não tem nem a área mínima de imóvel rural. Entendeu? E aí a gente fala, puxa, mas essa questão não foi nem enfrentada nos autos. E aí a gente não pode também abrir a matrícula no imóvel rural com áreas pequenininhas lá no cartório, entendeu? Para a gente não enfrentar essa questão. E também tem situações, especialmente em São Bernardo, que o imóvel fica no limbo.
em que, principalmente, não sei se todo mundo aqui é de São Bernardo, né? Mas o perito era da Praia Grande, né? Da Praia Grande. Mas, então, assim, ali perto da represa, tem áreas que o município considera como rural, mas não tem área e nem vocação rural. E o INCRA, quando a pessoa vai solicitar uma manifestação do INCRA a respeito da área, o INCRA se posiciona de que esse imóvel não cumpre os requisitos que é para ser rural, mas não diz que é urbano. E aí o que acontece? Esse imóvel ele fica sem posicionamento dos órgãos a dizer se é rural ou urbano. E aí a qualificação do cartório, a gente tem que o órgão competente se manifeste também se o imóvel é rural ou se o imóvel é urbano, porque eu poder dos requisitos do imóvel que é urbano é diferente do que a lei exige para eu registrar no imóvel rural, entendeu? E aí assim, olha a dificuldade. Tem algumas áreas em São Bernardo, principalmente perto da represa aqui, que é um resquício de imóvel rural que nós temos aqui no município, em que a prefeitura, a gente sabe que vem do Google Maps lá, que são áreas assim, de chão de estrada de terra e tudo mais, mas que não é uma vocação rural, as pessoas moram ali. Só que a prefeitura, o que ela faz? Ela considera aquelas áreas como área rural. Por quê? A partir do momento que uma prefeitura reconhece que uma área é urbana, ela é obrigada a fornecer os serviços públicos, iluminação, transporte, habitação. Então, há também essa questão que alguns imóveis estão nesses embrólios jurídicos envolvendo o município e até o próprio INCRA. É o sistema, né? Tropa de elite, pena que foi até o 2. Deveria ter ido até o 15, né, Felipe? E o cartório fica numa situação miserável, entendeu? Porque a gente tem que cumprir requisitos formais e se depois o cartório equivocadamente faz registros, de matrícula de imóvel rural sem observar a área. Aí, vá no cartório, tem que sofrer procedimento administrativo. Entendeu? Então, assim, o cartório fica numa espera de atuação limitada, então a gente devolve. Entendeu? Porque o cartório está trabalhando de forma errada. Mas aí o juiz reconheceu, só que aí a gente fica nesse imbróglio, aí a gente acaba devolvendo também. Porque a gente não pode cumprir essa regra, o cartório não vai receber. Tudo é culpa do cartório, né? Sempre assim, Isso. Né? É o cartório que não quer. Doutores, só uma observação importante, hein? Quando é imóvel rural, é importante conversar com o perito, né? O topógrafo, georreferencial. Imóvel rural, georreferencial. Imóvel urbano, topografia, que é memorial descritivo e planta. Faz toda a diferença, principalmente no registro. Então é importante, são detalhes que fazem a diferença. Eu falo que é o pulo do gato, né? Faz toda a diferença. Fala, Rodolfo, fica à vontade. Eu não posso perder a oportunidade do comentário do Felipe, que eu estou exatamente nesta situação. Estou fazendo um usucapião, tentando fazer um usucapião extrajudicial, e um imóvel que está localizado na área rural do município, aqui de São Bernardo. O imóvel, contudo, que tem 7.000 metros, tem toda a característica de um imóvel urbano. Inclusive lá funciona um estabelecimento comercial. Então nós fizemos a ata notarial, eu expliquei isso para o tabelião que fez a ata. Aliás, ele deu a ideia e eu concordei com ele. Falou, isso daqui, este imóvel ele é urbano. Ele está na área rural, mas ele não é rural. Lá não tem plantio de nada, lá não tem criação de nenhum tipo de animal, não tem nenhum tipo de atividade que possa ser considerada agropastoril, que acho que é esse o termo que usa na lei. Muito pelo contrário, lá funciona um restaurante. Então nós apresentamos toda a documentação da usucapião, da extrajudicial, todas as certidões, e a devolutiva do registrador foi exatamente essa. Para eu apresentar CCIR, ITR, toda a documentação de imóvel rural, um imóvel de 8.000 metros. Não chega a 8.000, na verdade. E aí, aquela dificuldade que já pressentíamos que chegaria e chegou. Aí eu fiquei nessa situação de limbo. É um imóvel urbano dentro da área rural. Eu não tenho como atender a devolutiva do registrador, porque ali não tenho como fazer o ITR, não tenho como fazer CCIR, eu não tenho como atender a devolutiva do cartório.
E na ata, muito bem feita por sinal, com fotos, fez até uma entrevista com um funcionário lá do estabelecimento comercial, para ficar claro, inequívoco, que ali é um imóvel de característica urbana. Porém, aí eu me deparei com essa devolutiva que eu não tenho como cumprir. Eu cumpri todos os outros requisitos, mas eu não tenho como sair dessa sinuca de bico. O Rodolfo, Sabe o que acontece? Fala, Felipe. A declaração bem da ata, ela é uma declaração até que unilateral. E quando você for ver o comportamento do fisco com relação a essa sua explicação, apesar de eu concordar com o senhor que o imóvel não tem características de ser imóvel Nenhuma. Não paga IPTU. Rodolfo, Entendeu? Não pago IPTU porque eu preciso abrir uma matrícula específica ali. O imóvel, eles pagam IPTU de imóveis que não estão matriculados. casos... Cadastro Felipe. fiscal não se confunde com cadastro Rodolfo, no cartório. Casos polêmicos, casos que existem interpretações diferentes, o ideal é a gente nunca levar para o cartório, porque o cartório vai fazer o trabalho dele. Exatamente. Vai Porque trabalhar o cartório tem uma esfera de atuação limitada. O ente público, a prefeitura, considera o imóvel rural. E ela não cobra imposto predial, territorial urbano. Então, ela não reúne características para o município de que o imóvel é rural. Como eu, registrador, que estou no cartório extrajudicial, vou te garantir o direito. Isso é serviço do Poder Judiciário. Entendeu? Essas questões vai ter que ser resolvida em outra esfera, às vezes. Ou, o que acontece? O INCRA hoje, ele tem cadastrado essas áreas. Então, assim, por mais que não reúna as condições, o INCRA cadastra essas áreas pequenas. E aí, às vezes, você consegue cumprir os requisitos e registrar. Mas ali o grande entorno, a dificuldade minha, a princípio, foi com o próprio cliente, que ele se recusa a fazer a judicial, que é o que eu estou orientando ele faz tempo. Já falei várias vezes, já orientei ele várias vezes, que é um imóvel complexo e o melhor seria nem ficar perdendo muito tempo, como diz o Dr. Júlio, comprando briga, o cartório, porque de fato o cartório vai pedir documentos que o senhor autor, usucapiendo, não terá para apresentar. Mas ele tem na cabeça dele que o usucapião judicial demora muitos anos e ele se recusa a fazer a judicial. Essa questão, por exemplo, dentro do processo, vocês poderiam oficiar o INCRA para que ele se manifestasse a respeito se o imóvel é rural, urbano ou a prefeitura. E essa questão de posicionamento seria resolvida no processo. E aí, aí tendo em vista, vamos supor, se no processo, porque você vê, no processo judicial, tem que notificar a manifestar o INCRA, a manifestar a prefeitura. Ali seria o momento em que poderia haver um reconhecimento expresso de alguma das partes do imóvel ser urbano. E aí o registrador, nessa esfera, poder afastar as exigências que ainda impõem de imóvel rural. Que no âmbito administrativo a gente tem que observar pelo próprio comportamento do fisco, do prefeitura, entendeu? Ô Rodolfo, você sabe que em terra de cego quem tem um olho é rei, né? E no mundo que tem Google e YouTube, todo mundo sabe de tudo. Sabe contabilidade, sabe sobre termos jurídicos. O que o advogado tem que ser hoje? Firme. Algo que muitas vezes o cartório está de parabéns. Porque o cartório, quando você faz um pedido lá e o cartório entende que não está dentro dos requisitos, ele vai falar não. Vai fundamentar, vai falar não. E muitas vezes falta isso para nós advogados. Porque o cliente ele vê uma informação aqui, outra ali, vê no Jornal Nacional. Eu lembro que no Jornal Nacional, quando divulgaram os campeões extrajudicial, meu Deus do céu, eu recebi um monte de mensagem. Professor, eu quero regularizar, você acha que 5 dias eu consigo resolver? 5 dias? Um absurdo. Então, o ser humano, eu falo que a gente é um pouquinho sem noção, né? Vou falar um pouquinho, para ser educado. A gente é muito sem noção. Então, o que a gente precisa fazer? Ser firme, doutor Rodolfo. Olha, eu quero fazer, não é extrajudicial. Meu parecer que é judicial. Ah, mas não é extrajudicial. Se você quiser, então você contrata outro profissional. Porque eu vou fazer o que... Eu falo isso, doutor Rodolfo, porque senão, quem perde tempo? Tudo bem que é o cliente, é o principal interessado. Mas olha o doutor aí também, perdendo tempo... o doutor é estudioso, está aqui hoje estudando conosco aqui, atencioso, mas está perdendo tempo. Não é caso de se levar para o cartório, como tem casos que não são casos de se levar para uma REURB, uma regularização administrativa. Eu falo que muitas vezes a gente dá muita corda. Claro que a gente tem que ser sempre educado,
Claro, tomar cuidado, né, com o que fala, sempre educação e respeito em primeiro lugar. Mas a gente tem que ser firme. Porque o cliente não pode ditar, ó, quero que seja feito no cartório. Peraí, você não me procurou? Eu sou profissional, então deixa eu te ajudar, eu quero te ajudar. Eu tenho experiência, bagagem para te ajudar. Porque senão passa por situações assim. Chegou no momento que agora eu tenho todas as cartas na manga em cima da mesa para dar essa trucada nele. Ou vai comigo e vamos para o judicial, ou fica à vontade para continuar dando cabeça lá no cartório. Mas ele queria tentar via extrajudicial, com a ideia de que fosse ser mais rápido. E, doutor, vamos tentar. Se der errado, pelo menos a gente tentou. Eu, por sinal, naquele momento, embora já imaginasse que ele fosse cair nessa sinuca de bico, mas eu não tinha bola de cristal. Tinha que gostar. Fiz também para provocar o cartório, para ver a devolutiva do cartório, se viria no sentido que eu estava presumindo, que eu estava imaginando. E veio. De novo, a mesma confusão. Um imóvel rural, um imóvel urbano, mas que está dentro da área rural. Os vizinhos dele, se não me engano, que também então seriam na área rural do município. E aí olha as confusões, como o senhor disse no primeiro módulo. As informações não são centralizadas. Tem vizinhos deles que pagam IPTU. Olha isso, Felipe. Você entendeu por que começou? A confusão foi aumentando e me deixou de um nó. Exatamente. Como que pode estar num imóvel... a questão é como que você pode estar, então, se é rural, como que o meu vizinho paga IPTU? Mas esse é um problema da mídia. A mídia divulga. E às vezes você pega, a certidão da prefeitura, aqui no caso, ela emite certidões de localização. E também tem outra certidão que o município emite, que é a certidão de incidência de IPTU. E você tendo, assim, às vezes um carnê de IPTU, porque às vezes a pessoa recebe o carnê de IPTU, só que aí a pessoa tem que interpretar o carnê. A prefeitura não lança IPTU, ela lança a taxa de conservação de vias. Entendeu? Assim, por exemplo, ela vem um carnê para o contribuinte pagar e ele fala, eu pago IPTU. Mas aí, peço para que o senhor veja o carnê de IPTU do vizinho. Vai vir lá. Não vem lançamento de imposto predial temporário urbano. Vem o lançamento de taxa de conservação de vias, entendeu? Coleta de lixo. Então, assim, a pessoa se confunde porque o carnê é o mesmo. Só que a pessoa que está localizada em área rural, a prefeitura manda uma cobrança, mas não é o IPTU. Por quê? Porque eu te falei. Eu lembrei de uma coisa aqui. Sabe o que acontece? Ali é uma área menor encravada numa área maior. E a área maior, salvo engano, tem IPTU. Olha que beleza. Vamos combinar, ó, questões polêmicas não se levam para o cartório. Vai atrapalhar a vida do cartório, que vai ter que fazer uma nota devolutiva, vai perder tempo, a verdade é essa, o cartório, e você não vai ajudar o cliente. Eu falo isso, por isso eu sou raivoso em relação a esses cursos milagrosos que prometem dígitos, que prometem que você vai ganhar dinheiro, aprenda a regularização de imóveis, em uma semana você já vira especialista. Por isso eu sou muito crítico em relação a esses cursos, porque está fazendo isso com os nossos colegas advogados. Eu não sei o que falam, entra na mente do advogado que vai regularizar com facilidade, que o cartório tem que resolver, que a advocacia extrajudicial. Quem sofre com tudo isso? É o nosso cliente e o cartório. Porque chega uma pessoa que fizer uma lavagem nela... Só ia complementar aqui, por exemplo, o cartório, a gente atua no interesse de registro. Verdade, né? Felipe, verdade. Registro de imóveis. Então, a finalidade é que os títulos sejam registrados, né? Então, assim, a situação de dúvida, às vezes, é até uma boa para o cartório, vamos dizer assim, em alguns casos. Por quê? O juiz corregedor consegue decidir aquilo lá e permitir o registro. Mas, às vezes, convém atender a exigência, porque não é um negócio difícil de resolver e é essa situação que nós estávamos conversando há um tempo atrás. Cria-se uma judicialização do procedimento que é administrativo, né, extrajudicial, né, o procedimento do registro ali, e o interesse do cliente é que a coisa registre. E às vezes atender uma exigência é uma coisa tão mais simples do que ele judicializar. Aí a questão dele, às vezes, tem vista para o MP, que pode complicar mais ainda a situação do registro que ele pretende, demora um tempão e cria um ferrolho, que assim, enquanto o processo de dúvida registral não for julgado, não se permite a inovação da matrícula de outros atos. Então, aquele imóvel fica travado. E, às vezes, a função da pessoa era mais fácil para ela. Ia ser até financeiramente interessante, dependendo da situação, que atendesse a exigência
para poder registrar, em vez de ficar de uma forma litigiosa. Agora, tem algumas situações que há um documento que o cartório exige e a pessoa alega impossibilidade de obtê-lo. E às vezes é uma questão que poderia até ser elevada, mas que o cartório fica com a atuação travada por conta da legalidade, que é um dos princípios que o cartório tem que observar. A gente trabalha estritamente dentro da lei, a gente não pode extrapolar o que a lei diz. Então, às vezes, parece que o cartório está sendo rígido, mas, na verdade, a letra da lei. Então, às vezes, nessa situação, quando se judicializa o procedimento, em hipótese mais específica, o juiz ele pode relevar e permitir o registro. E aí, sim, há uma solução para ambas as partes. Mas, na maioria das vezes, convém ela atender a exigência mesmo, porque aí vai ser a solução muito mais rápida. Inclusive, o Felipe deixou uma mensagem aqui, esse caso poderia ser solucionado de acordo com o artigo 4º, provimentos 8, inciso 8 do provimento 65 do CNJ, que fala sobre certidão dos órgãos municipais, inclusive do INCRA. E aí a Lilian completou. Certidão seria rural documentalmente, física. Legal. Alto nível, né, gente? Que legal, alto nível. Rodolfo, seja firme com o cliente, Rodolfo. Não deixa o cliente ficar decidindo o que você tem que fazer, não, hein? Deixa não. Não é certo isso. Valia a pena a tentativa, mas agora já está claro. Ele não vai ter como atender. Eu estou vendo aqui os comentários. Não vai. E tem outra. Não é o seu caso que... Não tem como essa certidão. Não é o seu caso que a gente percebe que você é muito educado. Mas tem casos de colegas mal educados. Eu falo isso porque eu já fiquei muito tempo no cartório, que o advogado vai lá, fala que está descumprindo uma ordem judicial, que vai fazer mandado de segurança. A advocacia, né? O operador de direito tem muito isso. Tem esse problema com ego. A palavra ego. Eu nunca vou esquecer de uma compra e venda de um clube de futebol, onde o outro lado não queria, o cartório deu uma nota devolutiva sobre o registro da compra e venda, porque o cartório queria a atualização dos atos constitutivos. Ia gastar menos de um salário mínimo, acho que meio salário mínimo. E a advogada, não, vou fazer sustação de dúvida. Aí na reunião nós conversamos, não, ninguém vai fazer sustação de dúvida. É só pagar meio salário mínimo, resolver esse problema e acabou. Mais fácil cumprir a nota devolutiva. Então, infelizmente, é o fator ego, que eu acho que não é um problema só do Poder Judiciário e não é um problema só da advocacia, é um problema do ser humano, né, gente? Às vezes eu quero mostrar que a minha voz vale mais que a do outro. É errado isso, né? Seja mais firme, hein? Fica a dica aí, seja mais firme com o cliente aí. O que é isso? Tá vendo que tá batendo na trave no cartório e não, porque eu acho que tem que ser mais, tem que ser extrajudicial, é um absurdo, né? Absurdo. Mesmo porque você poderia ter feito o judicial e tentado o extrajudicial, pedindo a suspensão do processo judicial. Talvez seria uma estratégia. Né? Seria estaria com uns 2 anos de trâmite. Assim, você entendeu? O campeão judicial estaria bem adiantado. Eu falo que a gente tem que ser muito firme, porque às vezes o cliente acaba atrapalhando. E acontece, gente. No cartório, o cartório é nem mais firme. Eu admiro essa postura do cartório, porque é com base no princípio da legalidade. Dá ou não dá, acabou. O advogado, como nós temos advogada, nós temos que ter um jogo de cintura maior, às vezes a gente não é tão firme. E a gente acaba escutando algumas situações, algumas orientações que acabam atrapalhando o processo, né? Então precisa tomar cuidado. Nesse caso, o seu cliente está atrapalhando a própria regularização de imóveis dele. Vamos lá, vamos para a sétima opção de uso capião, a sétima espécie, a sétima modalidade. Vamos entrar agora na seara do constitucional. Vamos lá, tem muita coisa para estudar, vamos juntos, olha só. O sétimo, eu quero falar aqui sobre o uso capião constitucional habitacional. Também existe essa classificação. Só que o habitacional também pode ser chamado de pro labore ou pro miserio. Quem fala isso é a doutrina e a jurisprudência. Esse uso capião que é previsto no artigo 183 da Constituição Federal e também no artigo 1240 do Código Civil. Esse uso capião é conhecido. Normalmente nós aprendemos na graduação, normalmente nós aprendemos um curso preparatório para a OAB, mas essa classificação inconstitucional, habitacional, muitas vezes deixa a desejar, nós deixamos de usar por falta de conhecimento. Esse uso capião, como aquilo que nós aprendemos, não exige justo título, que é objeto de confusão, hein? O que eu vejo advogada falando, não, tem que ter justo título no uso capião constitucional. Não tem, não sei de onde tiraram isso. Não tem que ter justo título de boa-fé. Não é o caso desse uso capião. No ordinário, sim. Esse uso capião tem limite de metragem. No caso do urbano, 250 metros quadrados. No caso do rural, 50 hectares. Cuidado, muito advogada faz a ação não se atentando a esses requisitos. Faz o requerimento no cartório de uso capião extrajudicial não se atentando. O Felipe falou, a Lilian falou aqui. É o dia a dia deles. É o dia a dia nosso. Então cuidado com isso, tem que se atentar. Eu estou na dúvida, estuda mais um pouquinho, mas não vai e protocola uma peça, ou distribui uma peça, ou faz uma prenotação, sem ter certeza do que está fazendo. Vem um pouquinho também de paciência, capricho no que está fazendo. Esse uso capião chamado uso capião constitucional, habitacional,
Tem uma outra subdivisão que é tratada como uma modalidade específica, que é o uso capião constitucional pro labore. Eu quero trazer para vocês aqui que uso capião especial ou constitucional é a mesma coisa.